A paz do Senhor, meus irmãos. A leitura diária de segunda-feira, 16 de dezembro de 2024, tem como título: O Senhor Jesus é a fonte da vida abundante. Texto bíblico encontra-se no Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 10, que diz assim: O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Queridos, este versículo de João 10 é muito conhecido pelos cristãos e até mesmo por não crentes. Muitas pessoas costumam citar esse trecho de maneira equivocada, trocando a palavra ladrão por diabo. Mas segundo o contexto do capítulo, Jesus não se referia ao diabo como o ladrão da parábola. Daí fica uma pergunta em nossa mente. Então, quem era o ladrão do trecho João capítulo 10, versículo 10? Quando Jesus disse essas palavras, o Filho de Deus abordou uma questão que já era um problema naquela época: a ganância dos líderes religiosos e o desamparo das suas ovelhas. A parábola se referia diretamente à condição em que se encontravam os judeus, com líderes acovardados, alguns deles verdadeiros saqueadores, e ovelhas vulneráveis a qualquer tipo de ataque. Portanto, Jesus é o bom pastor, e as ovelhas conhecem a sua voz, e ele dá sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é capaz de entregar a sua vida pelas ovelhas, mas o bom pastor sim. Jesus entregou sua vida de maneira voluntária, por amor e não por obrigação. Ao se identificar também como a porta, Jesus apontava para o seu caráter. Ao se referir como bom pastor, Jesus apontou para a eficácia dos seus atos. Jesus se colocou como o único caminho para a salvação, o único acesso. Ele se colocou como o único com capacidade de dar a vida pelas ovelhas. Se mostrou o único capaz de pastorear, conduzir e reunir todas as suas ovelhas em segurança. Tudo isso sob a permissão do Pai. Mesmo falando por uso de parábola, os judeus não compreenderam o que Jesus quis dizer. Assim como a palavra de Deus é comparada a uma espada cortante, os judeus ficaram divididos e alguns até chamaram Jesus de louco. Verdadeiramente, a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Mesmo depois do sacrifício de Jesus na cruz, muitos ainda procuravam ter acesso ao aprisco por outros meios e continuavam a pensar que o legado de Jesus era uma loucura. Como expôs o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 22, versículo 24. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Deus abençoe a sua vida e uma ótima segunda-feira a todos.